Amém, meus irmãos, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, nós vamos ler do verso de número 8 até o 14. Lucas 2, de 8 ao 14. Vamos fazer uma breve reflexão nessa manhã sobre o escândalo de Deus, que é o Natal. Natal, o escândalo de Deus. Escândalo não no sentido pejorativo, mas realmente na expressão tão espantosa que é para as nossas vidas o Natal. Olhando da perspectiva humana para a ação de Deus no Natal sobre as nossas vidas, é realmente um escândalo. Como a gente pode imaginar um Deus tão poderoso que escolhe se fazer menino? A palavra do Senhor diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse trecho que nós lemos aqui da Escritura é um dos relatos que nós temos da anunciação do nascimento de Jesus, do Deus que se fez um menino, do Deus Todo-Poderoso que se fez uma criança. O Natal é quando a luz habitou em meio às trevas, quando o infinito adentrou no tempo, quando a transcendência se fez imanente, quando o Rei dos Reis se fez servo e quando o Todo-Poderoso se fez um bebê. Jesus veio como um menino para mudar a nossa história, para mudar a história de várias nações, para mudar a história de cada ser humano, para mudar o nosso coração. Deus Todo-Poderoso se faz menino, porque é exatamente nesse contraste entre poder e fraqueza, entre luz e trevas, entre o transcendente e o imanente, entre o Rei dos Reis e os servos, que Ele quer nos ensinar acerca dessa mensagem de Natal. Pense comigo, meus irmãos. Imagine que cada um de nós tivéssemos que estabelecer ou montar uma estratégia de guerra, onde nós iríamos sair à frente de uma batalha para vencer um inimigo que há tantos anos, milhares e milhares de anos, assolava uma nação, um povo ou os seres humanos. Qual seria a nossa estratégia de guerra? Imagine que nós tivéssemos todo o poder nas nossas mãos e nós então reunimos o nosso grupo, o nosso pessoal, os nossos generais, o nosso exército, e vamos ali conversar sobre qual vai ser o nosso planejamento de guerra. Nós queremos vencer um inimigo muito poderoso. E nós então começássemos a conversar e a pensar qual seria a nossa estratégia. Talvez nós montaríamos uma estratégia de guerra infalível, juntando todo o nosso exército super poderoso para que pudéssemos destronar esse inimigo. Talvez pensássemos em outras coisas, tentando fazer algum tipo de ação que pudéssemos enfraquecer aquele inimigo que também é muito poderoso.
mas não poderoso quanto nós. Se nós estivéssemos diante de uma realidade onde nós, muito poderosos, quiséssemos vencer um inimigo que também é poderoso, mas não tão poderoso quanto a gente, talvez a nossa estratégia seria usar exatamente aquilo que mais tem de destaque, que é o poder. Imposição de poder sobre aquele inimigo que precisava ser vencido. Diante da história do Natal, nós vemos um Deus que é todo poderoso, que saiu para a guerra. Ele queria vencer e venceu o pecado e a morte. Só que a estratégia de Deus para vencer o pecado e a morte não foi reunir os seus generais, os anjos, os querubins, os serafins, os mais poderosos, e sair para uma guerra de confronto direto para destronar o pecado e a morte. A estratégia de Deus, do Pai Todo-Poderoso, foi se fazer um menino. E talvez se nós pudéssemos comentar sobre isso, chamássemos Deus e falássemos assim: Deus, senta aqui do nosso lado. Imagine que a gente não sabe o desfecho da história e nós chamássemos Deus para conversar e perguntássemos para Ele: Deus, Pai, eu sei que o Senhor é todo poderoso, sei que o Senhor conhece todas as coisas, mas o Senhor tem certeza que essa é a melhor estratégia para vencer o pecado e a morte? O Senhor tem noção do que o ser humano é capaz, onde o Senhor quer se fazer um ser humano e quer se tornar na forma mais frágil possível que um ser humano pode estar? Um bebê. Meus irmãos, a gente não consegue imaginar quantos planos foram arquitetados para assassinar Jesus. A gente sabe de alguns. Herodes tentou matar o Messias, o bebê prometido. Mas quantos planos o diabo e os seus anjos não arquitetaram para matar Jesus? É um escândalo pensar que o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, aquele que é a luz, que é a vida, que não precisa e não depende de ninguém, se fez um como nós, dependendo de uma mãe que lhe desse de mamar, que pudesse carregar ele no colo, que pusesse ele numa manjedoura e que nascesse num lugar tão pobre, tão marginalizado e tão afastado da realeza que ele estava tão acostumado. Esse contraste de vida de Jesus, dessa realidade do Rei dos Reis que se faz servo, conta também um pouco sobre a nossa história. Porque aquilo que aparentemente, ao olharmos e imaginarmos que não vai ter jeito isso, Deus, você se fazer uma criança, um bebê, não vai dar certo. Essa história tem tudo para dar errado. O Natal é renovar a esperança nos nossos corações, de relembrar e saber que aquela história que a gente pensa que não vai dar certo, pode dar certo. O Deus que cuidou daquele menino na manjedoura até crescer, mesmo diante de tantos planos para tentar destruir a vida dele, é o mesmo Deus que cuida da sua história, que cuida da minha história, que cuida das nossas vidas, que cuida dos nossos corações. Deus continua sendo o mesmo, poderoso, que revela no Natal que nós podemos ter uma viva esperança, que nós podemos descansar, porque Ele sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas, cuidando de todas as histórias. O Natal revela isso, que a nossa fraqueza revela o poder de Deus, que as nossas histórias, que aparentemente são histórias que estão envoltas em trevas, meio que sem saber qual vai ser o nosso futuro, meio que sem saber como a gente vai seguir daqui para frente, Deus tem um plano na vida de cada um de nós, para que as nossas histórias possam redundar para a glória de Deus, o nosso Pai.
O Natal é essa viva esperança. A viva esperança que grita e ecoa na eternidade. Ainda não é o fim. Eu estou cuidando de você. Deus está cuidando de nós. O que chama a atenção, nesse pequeno trecho que nós lemos aqui, são exatamente esses contrastes. A gente vê que no meio da escuridão, quando pastores cuidavam das suas ovelhas, uma luz forte brilha sobre eles. Onde o mundo lá de cima, o céu, parece desabar sobre o mundo aqui de baixo, quando aparecem miríades de anjos gritando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Enquanto o povo na terra vivia sobre a opressão do Império Romano e sobre a opressão da religiosidade sobre a vida deles, no céu havia um clamor e uma festa dizendo: glória a Deus nas alturas, porque a paz de Deus chegou para alcançar os seres humanos. Aqueles que vivem em opressão, aqueles que vivem em domínio, acabou, pois a paz de Deus está habitando entre vocês. É um contraste, é um escândalo, porque a grandeza de Deus se manifesta na fraqueza de uma criança. É um contraste, é um escândalo, porque a glória de Deus se faz presente numa manjedoura em volta de tantos e tantos animais. É um contraste porque o medo provocado pela aparição dos anjos dá lugar à alegria. É um contraste porque pessoas que vivem marginalizadas são os primeiros convidados. É um contraste porque pastores reconheceram Deus presente numa criança. Por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho de Deus é loucura. É loucura para os gregos e é fraqueza para os judeus. Porque jamais os judeus poderiam conceber a ideia de um Deus todo-poderoso se fazer criança. Jamais poderiam conceber a ideia de um Deus todo-poderoso morrer, sofrer, padecer. E isso é tão forte, irmãos, e isso é tão real na vida dos judeus, que Paulo, o apóstolo, que hoje nós tanto o admiramos, vimos e lemos os seus escritos, que é palavra de Deus, e uma das pessoas que marcaram a vida de tantas outras até os dias de hoje, Paulo era dito pelos judeus a qual ele pregava o evangelho, que ele era um apóstolo fraco, que ele era alguém que não tinha poder dos apóstolos, que ele era alguém que não era relevante naquela sociedade, porque por muitas vezes Paulo pregava e ninguém ouvia. E ninguém era transformado. E ninguém era tocado. Não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes que os discípulos, na primeira vez, quando os discípulos estavam pregando, o evangelho estava crescendo e pessoas estavam sendo alcançadas. Paulo se converte, começa a pregar, e sabe o que aconteceu? Parou de haver conversões. E os discípulos, com aquele jeitinho, vão conversar com Paulo e dizer: olha, Paulo, meu amigo, o que acontece? Eu acho que é melhor você sair fora, porque parece que o negócio não está fluindo com você aqui no nosso meio. E aí Paulo diz para ele: olha, fiquem tranquilos, porque eu já entendi isso de Deus, e eu estou saindo para que vocês continuem a pregar o evangelho. Esse mesmo homem que pregava e parecia que não havia poder na mensagem dele, Deus fez com que esse homem fraco marcasse a minha história e a sua história até os dias de hoje. Porque Deus trabalha nos contrastes. Deus pega pessoa como eu e você, pessoas comuns, pessoas que em nós não há nada de especial, mas mexe com a gente, transforma o nosso ser de tal maneira que a gente começa a experimentar coisas de Deus que a gente não consegue nem explicar como a gente tem experimentado tantas essas coisas.
a gente pode aprender e aplicar 3 coisas nesse texto aqui que nós lemos, depois que eu comentei sobre todos esses contrastes. A primeira coisa que nós precisamos entender e que é expressa aqui nesse texto para as nossas vidas, a respeito de Jesus, é que nós não podemos confundir quem Jesus é. Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, ele traz 3 características acerca da pessoa de Jesus. Ele diz que ele é o Salvador, que ele é o Cristo e que ele é o Senhor. Observem isso no texto, e diz assim, versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós não podemos confundir quem é Jesus. Nesse Natal, é muito comum que muitas pessoas se lembrem de Jesus. Mas que Jesus é esse que está na memória dessas pessoas? Que Jesus é esse que está nas nossas memórias? Que Jesus é esse que está sendo conhecido e que é conhecido por nós? Nós não podemos nos esquecer que esse Jesus é Salvador, é Cristo, o Messias prometido, e é Senhor. Por muitas vezes, nós queremos o Jesus Salvador, porque não é incomum que nós percebamos que precisamos ser resgatados, que há alguma coisa errada com a gente, e que a gente precisa de ajuda, e que a gente precisa ser salvo, às vezes até mesmo de nós mesmos. Mas também não é incomum que esse mesmo Jesus Salvador, que é querido e adorado, não é também querido e adorado como nosso Senhor. Nós não podemos permitir que a realidade da manjedoura faça a gente esquecer que aquele menino que estava na manjedoura era Salvador, Cristo e Senhor. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender nesse pequeno trecho que nós lemos aqui, é que Jesus é gente como a gente, se fez gente como a gente. Jesus veio para todos os homens nos quais Deus quer bem. O anjo fala sobre isso 2 vezes, citando de maneira diferente. Ele diz assim, ainda no verso 10, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Depois, no verso 14, na parte B, ele diz, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Jesus veio para todos, se deu para todos, em favor de muitos, para que muitos possam ser resgatados. Jesus não veio para um grupo determinado, para uma classe determinada, para um povo determinado, para uma nação determinada, mas Jesus veio para todo homem que se rende aos pés dele. Há uma grande diferença entre Jesus e Herodes, por exemplo. Herodes era aquele homem que, quando essa função, de ser um representante do povo judeu, que tinha ligação com os romanos, que pudesse fazer essa intermediação entre os judeus e os romanos, Herodes era aquela expectativa do povo de que ele, Herodes, pudesse cuidar do seu povo, porque Herodes era um judeu, e ele pudesse cuidar do seu povo, para que o seu povo pudesse ser melhor tratado pelos romanos. Só que o poder alcançou o coração desses homens que estiveram nessa posição, e o homem se tornou rei, e o rei quis se tornar Deus. Tanto é que quando ele fica sabendo da profecia de que um rei nasceria, o que ele faz é o quê? Manda matar todas as crianças, todos os bebês até 2 anos de idade,
Isso está lá em Mateus. Mas Deus trabalha no contraste, lembra? Todo homem quer ser rei, toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Mas somente Deus quis ser um menino. Somente Deus se fez gente como a gente. Somente Deus, em Jesus, se identifica com todos nós, quer ricos, quer pobres, quer qualquer pessoa que esteja em qualquer classe social, qualquer cultura, qualquer realidade. Jesus se identifica com todos nós. Jesus se identifica com você. A terceira mensagem que nós podemos destacar nesse pequeno trecho aqui que nós lemos é que Jesus veio trazer paz. Percebam que a anunciação dos anjos é: nasceu um menino, nasceu o Redentor, e ele veio trazer a paz. Essa paz é a paz de reconciliação. Reconciliação dos homens com Deus, reconciliação dos homens consigo mesmo e reconciliação dos homens com as outras pessoas. Por isso o Natal é uma grande mensagem de reconciliação. Nós precisamos lembrar no Natal, exatamente nesse período que nós tiramos para comemorar o nascimento de Jesus, que nós fomos reconciliados no nascimento do Deus homem. Nós precisamos relembrar nesse ato de Deus redentivo através de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, que nós precisamos ser reconciliados com a gente mesmo. E nós precisamos lembrar que nesse ato redentivo nós precisamos nos reconciliar com as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que quando nós dizemos Feliz Natal, nós precisamos entender a profundidade do que isso significa. Não é apenas mais uma data, mas é a data que marca a nossa história, de que fomos reconciliados e capacitados pelo Senhor para que possamos nos reconciliar. Vidas reconciliadas. Essa é a obra de Jesus no seu nascimento. Essa é a mensagem de Deus no Natal. Essa é a transcendência adentrando a imanência, onde mesmo quando nós temos as nossas dificuldades e não queremos nos relacionar com pessoas e nos reconciliar, nós somos constrangidos pelo Deus Senhor Todo-Poderoso, que se faz menino e nos ensina a humildade da mensagem do Natal, de que assim como somos reconciliados e fomos reconciliados, precisamos nos reconciliar uns com os outros. Glória a Deus nas alturas, paz na terra sobre os homens que Ele quer bem. Que Jesus nasça dia após dia nos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu nascimento, o ato redentivo, porque o Senhor trouxe paz aos nossos corações, Senhor. Paz, ó Deus, nos nossos relacionamentos com o Senhor. E paz, ó Deus, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Obrigado porque o escândalo do Natal nos ensina a humildade que nós precisamos ter na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado porque o Senhor decidiu nascer como homem para fazer aquilo que nós não somos capazes, para fazer aquilo que nós não somos dignos, mas o Senhor assim fez e se fez um Deus conosco, o Emanuel, que conhece as nossas lutas, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas lamúrias, as nossas inquietações, as nossas angústias, as nossas ansiedades, conhece a nossa realidade. Por isso o Senhor pode, ó Deus, dizer e transformar aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai,
por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado por mais um Natal, mais uma oportunidade de nós relembrarmos aquilo que o Senhor fez. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.